Nesse vídeo eu quero te dar um alerta. Presta muita atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui é um movimento que eu vejo que surge no mercado de estética em estofados e a gente precisa entender alguns movimentos para não cair em furada, não cair em cilada e não ter maiores problemas aí pela frente. Então olha só, eu recebi uma mensagem aqui no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue lá, segue @mabapaulo, lá eu mostro meus bastidores, minha rotina. E eu recebi essa pergunta aqui, ó. Como contratar alguém que saiba vender e seja focado em vendas sem ter caixa? Olha que pergunta interessante. E o nível de faturamento é de R$ 2.500 a R$ 3.500 reais. Não passa disso. E ele falou assim, ó, sempre estamos contando moedas para se manter ou sobreviver. O que eu quero que você preste atenção aqui. Antes de mais nada, antes de falar de contratação e tudo mais, o que é importante você entender? Você está entrando no mercado de higienização de estofados por qual razão? Qual que é o motivo? Existe hoje uma questão de deixar o segmento de higienização de estofados como um segmento extremamente atrativo financeiramente. E realmente ele é. Ele é muito bom. Assim como existem diversos outros segmentos que são muito atrativos financeiramente. Porém, você tem que entender que não é só porque o produto é barato, não é só porque é uma prestação de serviço que você vai ficar rico, você vai ficar muito bem na foto. Calma, calma. Vamos com calma aí. Você precisa entender que existe uma estratégia, existe um planejamento, existe uma conversa madura entre quem já está nesse mercado há muito tempo. E é isso que eu vim aqui abrir esse alerta para você. Quando você entra no mercado de estética em estofados, você tem que entrar do jeito certo. Você tem que entrar com um planejamento. Do jeito que muitas pessoas entram, eu entendo que foram pegas por uma promessa. Às vezes até uma falsa promessa. Uma promessa de que você vai higienizar 2 sofás por dia a R$ 250, vezes 20 dias no mês, e você vai ter aí R$ 10.000 na sua conta. E essa é uma conta de padeiro, uma conta falsa, porque não é a conta que é a conta da realidade. Se você fatura R$ 10.000 por mês, você tem que entender que ali você vai ter custos operacionais. Você vai ter gasolina, deslocamento, custo de produto, você às vezes vai ter um comissionamento a pagar, você vai ter outros custos ali que esses 10 mil talvez nem paguem esses custos. E você fica ali pedalando, pedalando, pedalando e não sai do lugar. Então assim, tem muita gente que entra no mercado com essa promessa. E entra muitas vezes largando de uma hora para outra o emprego da CLT, entra sem ter caixa, entra com de qualquer jeito achando que isso vai dar certo. E não é bem assim que funciona na prática. Eu sempre falo que assim, a pessoa entra para jogar futebol sem chuteira. Você não pode entrar no jogo sem o equipamento necessário, sem a estratégia necessária. Você vai jogar futebol sem chuteira, alguém vai te machucar feio, cara. E aí você tem que começar ali a colocar a chuteira com o jogo rodando. Vai ficar muito difícil. Então o primeiro ponto é, antes de entrar no negócio, tenha o seu planejamento de negócio, o mínimo possível. Você tem que entender que a primeira parte que você tem que dominar é a parte técnica. Ter excelência na parte técnica. Quais são os produtos, os protocolos, as técnicas corretas para a higienização de todos os tipos de estofados, de tecidos. Você sabe já isso? Legal. Qual que é a próxima etapa? Você dominar a parte de marketing e vendas. Marketing é a sua comunicação, a sua visibilidade para outras pessoas. Vendas já é um processo de transformar um lead, um contato, em um cliente. Já parte para atendimento. Dominou essa parte? Muito bem. Depois você vai para uma parte de contratação. Porque se você entra sozinho no mercado, vai ter um limite de horários para você conseguir atender seus clientes. Quando você alcança resultados maiores, você vai ter que contratar. Depois você vai ter que gerenciar toda essa turma. Então perceba que assim, são etapas, são níveis. E você não pode pular essas etapas, senão você vai ter problema. Como o nosso colega colocou aqui, fatura de 2.500 a 3.500, o que realmente é um faturamento muito baixo. Isso aqui não paga as contas. E é por isso que ele reclama que está contando as moedas, tá? Esse é um ponto.
Outra coisa é, sem ter caixa. Assim, não entra em qualquer negócio, em qualquer mercado, sem ter caixa. Ter caixa, ter uma reserva, é o princípio inicial para você começar a empreender em alguma coisa. Senão você vai se dar mal. As coisas não são nesse formato glamuroso que muitas pessoas colocam por aí. As coisas são mais sérias. Então, assim, se você tem família, poxa, tenha uma reserva de emergência para suportar possíveis oscilações que você tenha. Então, se você não vender nos primeiros meses, você não vai colocar comida na mesa? Isso é muito grave, isso é muito sério. E a sua empresa vai passar por oscilações. Então você tem que entender que você precisa ter uma reserva, ter uma forma de se sustentar enquanto a empresa vai dando os primeiros passos. É que nem um bebezinho, você tem que cuidar muito bem dela e ela é frágil. Esse é um ponto super crucial para você entender e levar em consideração, certo? Outra coisa importante. Ah, Paulo, mas eu ouvi que os grandes empresários começaram no cheque especial. Grandes empresários começaram sem ter nada. Só que qual que é o principal detalhe aqui? Eles sabiam muito bem como fazer as coisas. Eles já tinham experiência prévia. Eles já sabiam como vender e como fazer aquilo dar certo. Claro que correram um risco ali, mas é o famoso risco calculado. Você sabe que se alguma coisa der errado, você tem pelo menos o conhecimento necessário para fazer a coisa acelerar. O problema é que muita gente entra no mercado de estética em estofados, não tem caixa, não tem grana, acha que essa conta de 250 por dia vezes 2 vezes 20 é o suficiente e vai dar tudo muito certo, porque todo mundo tem um sofá em casa, todo mundo tem um colchão em casa, e aí a pessoa entra no mercado e vê que isso não é a realidade. Então toma cuidado com isso, certo? Se prepara, se capacita, estuda antes, tenha uma reserva de emergência ou tenha um emprego paralelo enquanto você constrói a sua empresa de estética em estofados. Você tem que tomar cuidado com isso, tá? Então é esse o alerta que eu quero dar para você nesse vídeo. Mas vamos lá, respondendo sua pergunta, como que você contrata sem ter caixa? A minha orientação é, não contrata. Antes de contratar, você tem que ter conhecimento. Se você quer contratar alguém sem ter caixa, significa que você quer contratar alguém que faça esse trabalho de vendas por você. Um trabalho que talvez você nem saiba fazer. Então, se você contratar alguém aqui e você não souber como treinar essa pessoa, você vai ter um bebê de colo do seu lado, que tem que ficar ali o tempo inteiro te acionando para saber como faz a coisa. Então, assim, quem sabe vender bem hoje está empregado e provavelmente muito bem remunerado. Você não vai ter acesso a essa pessoa sem ter caixa. A pessoa ela vai ter uma remuneração muito boa. Então, o que eu te aconselho? Dá um pause aí. Não contrata, não é o momento para isso. Você tem que entender qual é o momento para as coisas. Então, estuda você. Você se capacita, você sabe vender o seu próprio serviço. E aí, depois disso, você parte para talvez uma contratação, só que aí você já tem que ter todo o seu processo de vendas estruturado. Não contrata alguém achando que vai resolver um problema por você. Não é esse o caminho. E se você não tem caixa e essa pessoa não conseguir performar, você vai ter um grande problema. Vai ficar devendo para essa pessoa. E aí o problema só aumenta. A orientação que eu te dou é o seguinte: saiba como vender o seu serviço, porque você vai ser a sua solução nesse momento. Você tem que saber como gerar essa demanda e como vender. E nisso eu posso te ajudar muito. Tenho vários treinamentos específicos para essa parte de vendas. Depois disso, quando você já estiver mais estabilizado e com caixa, aí está na hora de você contratar. Mas é lá na frente. Contratação exige planejamento, exige caixa e exige preparo. Então não está na hora ainda. Está na hora do quê? De você agir, você estudar para você saber vender. Agora vamos lá. Nosso colega aqui já entrou no mercado. É a principal fonte de renda dele. Então o que ele faz a partir de agora? Não tem outro caminho. É o caminho pior, porque entra num estado aqui de quase desespero em alguns casos, certo? Mas o que você tem que fazer? Vamos lá. Planejamento, estudo. A primeira parte que você tem que fazer é
como que você vai atrair os seus clientes. Qual é essa estratégia de atração de clientes? Como que você consegue isso? É através de uma rede social, por exemplo, o Instagram, é Google. Você vai prospectar alguém, algum conhecido, vai fazer um networking. Tem várias formas de você fazer isso hoje. Então, se você não tem caixa, não tem dinheiro para investir em anúncio, não consegue dispor desse recurso, vou ser bem sincero com você, vai ficar difícil ou quase impossível de você dar um próximo passo. Agora, pega a tua rede de relacionamento, amigos, networking, começa a ver se alguém ali tem alguma necessidade de higienização de estofados. Faz um primeiro serviço com um preço um pouco mais baixo, depois vai pedindo mais indicações. Vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho difícil, mas é um caminho. Paralelo a isso, você tem que estudar o quê? Conteúdos de vendas, como que você atende o seu cliente pelo WhatsApp. E esse hoje é um dos grandes gargalos das empresas. Então, como que você atende? O que você tem que falar? Qual é o vídeo que você tem que mostrar? Como que você vai elevar o valor percebido? São várias nuances que você tem que entender para você conseguir dar essa volta por cima e vender, tá? Então, primeira coisa, não pense em mais nada a não ser qual vai ser a tua fonte de atração de clientes e como que você vai vender para esse cliente que chegou. Como que você vai se comunicar, conversar pelo WhatsApp. Então, atraiu, converteu. Atraiu, converteu. Pensa só nisso. Quais são essas duas principais fontes agora para o seu negócio? E aí você vai dar um respiro, vai dar um fôlego. Depois disso, você entra em outras áreas, como eu estava falando aqui, áreas de contratação, de gestão e tudo mais. Mas nesse início, o seu principal foco de atenção e estudo tem que ser atração de clientes, ok? Então é o seguinte, toma cuidado quando você vai entrar nesse mercado. Estuda antes, se capacita antes, entende de aquisição de clientes antes de entrar de cabeça. Cuida muito. E se você precisa de alguma orientação, alguma ajuda específica, eu tenho diversos treinamentos para você. O que você pode fazer? Entra no meu Instagram, @mabapaulo, ou também vai estar aqui embaixo o link de várias formas que eu posso te ajudar. Tem treinamento gratuito, tem treinamento pago que é mais avançado, tem sessão estratégica, tem mentoria, tem várias situações. Então, de alguma forma, eu posso te ajudar. Só que agora você tem que dar o primeiro passo. Clica aqui no link, conheça um pouco mais e vamos junto nessa. Tô contigo. Forte abraço e até mais.